Abra sua Bíblia, Evangelho que escreveu João, Evangelho de Jesus, capítulo 8, versículo 12. Se você puder, se coloque de pé. Vamos estar sentados aí por mais uma meia hora. João 8, versículo 12. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que vieram aqui nesta noite prestar o seu culto ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos ler? Em uma só voz, 1, 2, 3. Falou-lhe, pois. Mais uma vez, 1, 2, 3. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Amém? Tome o seu lugar. Deus me deu esse texto para que a gente faça uma reflexão nesta noite. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. E a menina do data show aí, do computador, por favor, encontra aí a imagem para mim de girassol, joga aqui, por favor. E antes de iniciar a nossa reflexão, eu gostaria de saber se tem alguém convidado que ainda não é crente, que está no nosso meio. Tem alguém que está no nosso meio que não é crente ainda? Nós temos um presentinho para dar para você. Faça assim com a sua mão. Deixa eu ver. Tem lá? Aqui, ó. Se coloca de pé. Alguém vai te cumprimentar e entregar aí para você uma lembrancinha. Você é sempre muito bem-vindo na casa do Senhor. Pastor Wagner, muito bem-vindo. Prazer conhecer o senhor. Seja sempre bem-vindo à Barra do Garças, a esta igreja, juntamente com o evangelista que o acompanha. Deus abençoe em Cristo Jesus. Irmãos, esse texto, ele fala, o próprio Jesus, ele está dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E eu fiz uma reflexão usando os girassóis, os irmãos vão entender. O girassol, ele acompanha a luz do sol, sim ou não? Eu vou ler o texto mais uma vez para a gente adiantar aqui. Você vai guardar isso na sua mente e refletir durante essa semana. Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará no escuro, mas terá a luz da vida. E nessa reflexão nós entendemos que todas as formas de vida na Terra, no planeta, elas necessitam de luz. Elas precisam de calor, direta e indiretamente. Elas precisam dos efeitos da luz solar para sobreviver. Às vezes eu gosto de ficar assistindo aquelas curiosidades na TV, que tem uns animais nas profundezas do oceano, que nunca viram a luz. Mas a sua grande maioria no planeta, todos os animais, inclusive o homem, precisa do calor, precisa de luz para sobreviver. No caso dos humanos, além da manutenção da temperatura ambiente, a incidência dos raios solares, elas permitem que haja um processo químico muito importante, como a produção da vitamina D, que é responsável pela fixação do cálcio em nosso corpo. Por isso que é aconselhável que a gente tome um banho de sol, não aquele sol do meio-dia às 15 horas, mas até às 10 da manhã, até às 11, se o sol estiver meio brando. Depois das 15 horas, se o sol não estiver quente demais. Porque se tomar também muito calor do sol em demasia, principalmente esse do meio-dia às 3 da tarde,
pode causar males à pele, causando até o câncer de pele. Mas a luz do sol, ela é boa para as nossas vidas. E quase todos os seres vivos dependem da luz do sol para sobreviver. Inclusive os vegetais. E aí eu trago a figura dos girassóis para a gente entender esse texto de João 8, versículo 12. Não é? Quem conhece como sobrevive um girassol? Então nós já ouvimos alguma coisa, já vimos também uma lavoura de girassol, por sinal muito bonita, linda, amarelinho, não é? Como o próprio nome já diz, o girassol ele gira de acordo com a inclinação do sol. O sol se nasce, ele está viradinho para lá. Vai subindo, ele vai girando e acompanha até o sol se pôr. Ele acompanha a luz. E o texto bíblico, ele está dizendo, Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem me acompanha, não andará em trevas. Eu quero que você entenda e reflita sobre esse texto a semana inteira. Mas você que acompanha essa luz, que é Jesus, você terá a luz da vida. Porque é ela que nutre a nossa vida espiritual. É ela que nos orienta nessa terra, como andar, como viver, como sobreviver. Como viver em comunidade, como viver em família, como viver em sociedade. Essa energia, a energia do sol, ela é uma solução energética para muitas regiões, em muitos países, e está chegando com toda a força ao Brasil, está chegando em Barra do Garças. Nós aqui na igreja estamos com um projeto aí para daqui uns dias, a gente colocar a luz solar aqui, porque a nossa energia é muito cara, e ela está vindo, é uma solução para muitos problemas. Pastor, mas quando fica nublado, dias de chuva, que o sol não aparece, dias de tempestade, quando o tempo fica tudo fechado, escuro, como que faz? Será que vai ter energia? Ela não vai estar gerando a energia para as placas solares como necessita. Mas existem as baterias que foram carregadas nos dias anteriores, nos dias de sol, porque pensaram nessa possibilidade de armazenar. E nós, quando vimos a presença de Deus num culto de domingo, nós estamos fazendo exatamente isso, recarregando as nossas baterias espirituais para mais uma semana de trabalho. Quando nós nos curvamos diante de Deus, nós estamos plugando o nosso cabo em Deus e recarregando a nossa vida, buscando no Senhor, para que a gente possa continuar sobrevivendo e diante da presença do Criador de todas as coisas. Aleluia! Existem as baterias para armazenar essa energia solar, para ser utilizada nos dias difíceis, nos dias de tempestade, no dia que as nuvens encobriam a luz do sol. Que é isso, pastor? Nós temos que estar recarregando diariamente as nossas baterias, porque no dia que chegar o dia mau, pastor Lucimário, nós temos que ter energia para suportar. E a Bíblia ela diz, cuide quando tudo está bem, quando a saúde vai bem, quando está empregado, quando a família vai bem, o casamento vai bem. Cuide para adorar o Senhor e fazer com que a carga da sua vida espiritual ela esteja a 100%, porque o dia mau vai chegar. A gente não passa por essa vida, por essa terra, 100% todo dia. 100% todos os meses, 100% todos os anos.
a enfermidade chega, a adversidade chega, a doença chega, o dissabor, a tentação do diabo chega. E aí nós temos que estar com a nossa bateria no melhor nível, para que nós possamos suportar o dia mau. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Um estudioso da Bíblia, Mateus Henry, ele disse: quando o homem não tem nenhuma força, se ele se inclinar diante de Deus, ele ficará poderoso. Quando o homem não tem nenhuma força, e força quer dizer energia, força quer dizer vitalidade. Quando ele se inclina diante do Criador, ele adquire essa força. Ele cria em si a vontade de viver, a vontade de continuar lutando. Às vezes a gente percebe pessoas que estão entrando em depressão, pessoas que estão tristes com a vida, pessoas que estão dizendo: pastor, eu não dou conta mais, está desanimado, está de cabeça baixa, mas é porque a sua energia espiritual está baixa. O seu contato com Deus talvez não está como Deus se agrada. Na terça-feira dessa semana que passou, Deus me deu uma palavra aqui para ministrar sobre o culto racional. O culto que Deus se agrada. Porque às vezes a gente vem para a igreja com o pensamento de assistir o culto, e se esquece que nós viemos aqui para prestar um culto, para agradar a Deus. E se nós sairmos daqui apenas com o pensamento de que veio para assistir um culto, a gente também tem que fazer uma pergunta no final do culto: se eu, pastor Marozan, agradei do meu culto que eu ofereci a Deus? Bata no seu peito e diga: fale seu nome. Tenho que perguntar a mim mesmo. Pode falar. Tenho que perguntar a mim mesmo se eu gostei do culto que eu ofereci a Deus. Isso é culto racional, com a razão, com a mente, com o coração. Porque se eu mesmo não agradei do meu culto, quem dirá Deus, o Criador, o Eterno? Então nós temos que nos postar diante da presença de Deus com esse coração de adorador, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E o girassol? Você já se perguntou o que acontece nos dias nublados e de chuva? Dias de tempestades e tempo fechado, quando o sol fica totalmente coberto pelas nuvens? O que acontece com o girassol? Será que ele vai se dobrar? Vai ficar triste? Vai se encurvar para as suas folhas? Não sei se você já prestou atenção nesse fenômeno do girassol. Quando não tem sol, quando está nublado, tempo fechado, talvez a gente pense que a flor fica murchinha e inclinada para baixo, como muita gente fica diante das dificuldades da vida, de cabeça baixa, triste, alma abatida, depressiva, se entregando para os problemas da vida. E isso é errado. Sabe o que acontece? Essas flores, elas se voltam umas para as outras em dias de tempestades, trazendo para nós, seres humanos, em dias de angústia, em dias difíceis, em dias de dores em nossa vida, que às vezes a gente pensa que não vai suportar. Elas se voltam umas para as outras para dividirem entre si as suas energias. E às vezes a gente é egoísta. Às vezes a gente vê um irmão, uma irmã padecendo, sofrendo, e nós passamos de largo e não estendemos a mão para ajudar, para auxiliar, para compartilhar da nossa energia com quem está precisando de levantar a cabeça,
com quem está precisando de uma palavra amiga, para quem está precisando de um socorro do alto. E Deus, Ele não vai personificar e descer aqui, Ele quer usar é você. Diga assim: Deus quer usar eu. Deus quer usar você para dizer para uma pessoa: olha, você é muito importante para Deus. Não desanime, porque Deus está no controle de todas as coisas. Levanta a tua cabeça e vamos para frente. E os girassol, eles fazem isso. É impressionante a perfeição da natureza. Como Deus faz essas coisas para nos ensinar. Se a gente prestasse atenção na natureza, a gente aprenderia muito. Fazendo essa pesquisa, buscando na natureza o que Deus fala. Ele fala ao nosso coração. E eu trago aos irmãos nesta noite esse aprendizado com os girassóis. O texto bíblico que lemos aqui no Evangelho de João 8,12, Jesus afirma que Ele é a luz do mundo. E aí nós temos que estar seguindo Jesus. Nós temos que estar seguindo Jesus. E quem o segue jamais andará em escuridão. Quem o segue pode até ter dias maus, mas sabe em quem está seguro. Pode até ter dias de dificuldade, mas sabe que vai passar. Pode até ter dias de tribulação, mas a razão pela qual nós adoramos o Senhor, Ele estende a sua mão para nos abençoar e nos socorrer. Todos nós queremos essa luz e a buscamos de diversas maneiras. Todos nós queremos essa luz de Deus. Às vezes nós buscamos na família, buscamos essa luz nos amigos, buscamos na diversão, buscamos na religião. Se busca de várias formas uma luz que nos traga força, que nos traga orientação, que nos traga o iluminar do caminho. E muito se esquece que essa luz verdadeira é encontrada em Jesus Cristo. Muitos se esquecem disso. Mas sempre acontece dias nublados, dias de tristeza, dias de desânimo, que não há como fugir delas. Não há como fugir dos problemas que advêm sobre a nossa vida. Aí a gente se pergunta, às vezes a gente se pergunta: Senhor, eu sou o adorador. Senhor, eu te busco na tua casa. Senhor, eu leio a tua palavra. Senhor, eu oro. Por que isso está acontecendo comigo? A gente gosta muito de fazer perguntas para Deus, mas se esquece de fazer a pergunta: Senhor, a forma como eu estou andando está agradando o Senhor? A forma que eu conduzo a minha vida está agradando o Senhor? A forma como eu vivo, a minha adoração está agradando ao Senhor? Quando nós fazemos isso, prestando esse culto racional a Deus, nós amontoamos, acumulamos energia positiva em nossa vida. E quando esses dias negros vierem sobre a nossa vida, nós temos forças para passar e para sobreviver. Você pode dizer glória a Deus por isso? O dia mau sempre bate à porta do ser humano. Eu me lembro que um dia o pastor Fernandes, ele disse aqui, que se tiver alguém que nunca teve problema na vida, de saúde, problema jurídico, problema no casamento, problema familiar, que levante a mão aí, porque nós vamos fazer um chazinho e beber, para a gente também não ter problema. Todos nós temos problemas, mas nós temos que estar agarrado racionalmente em Jesus, porque no dia mau é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força para sobreviver.
Nós vimos notícia aí de que pessoas não suportam o peso da adversidade e tiram a própria vida, suicidam, porque não tem essa energia depositada em si, na sua vida espiritual, para suportar mais um pouquinho, para passar pelo problema. O problema não vem para ficar, é apenas uma experiência para que a gente possa se fortalecer no Senhor. Se você está enfrentando alguma dificuldade na sua vida, fica triste não, porque é Deus que está no controle. É para você ter experiência amanhã, para você ajudar pessoas que passarem pelo mesmo problema. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa hora, a maioria das pessoas ficam tristes, desesperadas, fragilizadas, ficam com a sensação de impotência e às vezes chegam até a ficar deprimidas. Vivemos esse mal do século, a depressão. Muita gente tem esse problema e não sabe, não dá conta de dar um sorriso, não dá conta de dar um abraço em ninguém, não dá conta de dar uma gaitada, mesmo quando houve alguma coisa engraçada. Tome cuidado, pode estar sofrendo de depressão. Há uma pesquisa que diz que para se andar com o rosto fechado, sem alegria, carrancudo, você utiliza 72 músculos do seu rosto. E quando você, ou seja, usa 14 músculos do seu rosto. E quando você sorri, você utiliza 72 músculos. Então isso faz com que você tenha um rosto mais alegre, mais bonito, um semblante mais bonito, afeiçoado. Então sorria, porque isso alegra a vida, alegra a alma. Por que isso acontece, pastor? Porque somos tão frágeis. Porque tudo que vem em desencontro com a gente, nós sofremos. E já queremos entregar os pontos. Já queremos dizer que não damos conta. Nós temos que exercer a nossa fé. Nós ouvimos o testemunho da irmã que veio aqui, com fé, orou, pediu à igreja para orar, para que o seu neto tivesse saúde, e teve saúde. Deus operou um milagre. E nós vivemos de fé. Se nós não cremos em Jesus, é vã então a nossa crença, porque nós cremos num Deus que tudo pode. O impossível é para nós, homens, para você, mulher, mas o impossível é para Deus. Anima-te. Está faltando a luz de Jesus? A energia está pouca, está fraca? Hoje eu tive no rancho, junto com a minha família, e a minha esposa chegou. Depois que chegou, ela falou, esqueci o carregador lá na tomada, lá no rancho, 50 quilômetros. E eu falei, e agora? Eu falei, agora é comprar outro, porque é longe, senão vai ficar sem energia. E nós, quando nos sentimos fracos espiritualmente, a nossa recarga é mais fácil, não precisa você colocar nada na tomada lá. A tomada é os joelhos. A tomada é falar com Deus. A tomada é uma tomada de decisão para falar com Deus. E Ele sempre está lá, com o seu olhar atento, os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. A luz que aquece, renova e nos dá força é Jesus. Diga após mim, Jesus é a minha luz. Jesus é a minha energia. E que tal se nós seguíssemos o exemplo do girassol? Desde o amanhecer, prestando atenção na luz, olhando. E se nós fizéssemos isso desde o amanhecer, o tempo todo, 12 horas por dia, ligados em Jesus, olhando para Jesus, será que a nossa vida
iria melhorar, sim ou não? Na hora da dor, do desespero, da aflição, da angústia na alma. Busque a luz de Jesus, que sempre brilha para você. Nós aqui somos falhos, mas a luz está sempre brilhando. Não tem dia mau, não tem tempestade, não tem dia nublado. A luz de Jesus, ela sempre brilha para você. Sentimos, em alguns momentos, sentimentos difíceis e dolorosos, que são reprimidos, e acabam mais cedo ou mais tarde se transformando em uma doença. As doenças psicossomáticas. Você vai acumulando problema, não resolve o problema, faz de conta que resolveu, mas não resolveu. Esse problema vai ficando no teu coração, vai te causando angústia, e isso vai acumulando. Eu gosto de dizer que é o probleminha que você joga para debaixo do tapete e não resolve. É um pecadinho que a gente fala, não, isso aqui é um pecadinho, não tem nada não. Aí a gente vive uma vida medíocre de adorador. E aí na hora da tribulação a gente não suporta, porque a consciência ela nos acusa de que nós somos pecadores e adoradores medíocres, e não adoradores de verdade como o Senhor quer que seja. Aí nessa hora a gente pensa, Senhor, tem misericórdia de mim. E isso vem com o ódio, o rancor, a falta de perdão. Sinaliza que está faltando energia, que está faltando a luz de Deus em nossas vidas. Quando não sabemos perdoar, quando nós acumulamos o ódio, quando nós acumulamos o rancor, a pessoa pela qual a gente talvez tenha esse ódio, essa angústia, está vivendo lá de boa, talvez nem sabe que a gente está com raiva, e quem está guardando o ódio, o rancor, a raiva, a falta de perdão, é quem mais sofre. Já experimentou perdoar alguém e sentir que sai uma tonelada dos seus ombros, das suas costas? Se a gente soubesse disso, perdoava toda hora, todos os dias, para que a gente possa viver bem diante de Deus. Você foi criado com o propósito de abençoar e não de amaldiçoar. Comece a liberar perdão para que haja a luz de Deus brilhando sempre em você, para que a tua adoração chegue ao trono de Deus e você venha fazer a pergunta para você mesmo: como foi a minha adoração? Foi perfeita. Hoje eu adorei com a minha alma, com o meu coração. Eu creio que Deus aceitou, recebeu o meu louvor nesta noite. Mas quando eu saio pela porta ali, falo, não, o culto não prestou, o culto foi ruim, não gostei da palavra, não gostei do louvor. Quem é a igreja? Essas quatro paredes? A igreja sou eu. É eu quem tenho que prestar o meu culto individual ao Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Você vai esperar que uma doença lhe acometa para abrir-se para Deus e começar a perdoar? Puxe na sua memória, tem alguém que eu estou com um rancorzinho? Tem alguém que eu preciso perdoar? Traga na sua memória, ore e diga o nome da pessoa. Perdoa, Senhor, fulano, fulana, em nome de Jesus, eu quero viver em paz contigo. Acho que eu disse isso aqui uma vez, e essa pessoa está aqui, que era do meu grupo familiar, algum tempo atrás. Ela falou: pastor, eu tenho dificuldade para perdoar. Tenho muita dificuldade para perdoar. Eu falei: não, faz o seguinte, começa a orar
e falar o nome da pessoa que você tem rancor, tem ódio, tem raiva. Não dou conta nem de falar o nome. Falei, não, tem que quebrar isso. Porque senão a bênção de Deus, ela não vai ser real sobre a sua vida. Experimente fazer isso. Aí acabou o grupo familiar, fomos embora. Na outra semana, perguntei, aí orou? Pastor, com muita dificuldade. Comecei a orar e falar o nome. Estou me sentindo bem melhor. Estou bem melhor comigo e com Deus. Então liberar perdão é bênção. É para as nossas vidas. Comecemos a viver isso. E você vai contar o seu testemunho. Não queira tornar as coisas mais difíceis do que estão. Olhe para os girassóis. Elas acompanham a luz de Deus. Eles não ficam pensando, o sol se escondeu. O sol não saiu hoje. O sol não brilhou hoje para mim. Então eu vou ficar triste, eu vou ficar ansioso. Eu vou ficar esperando até que o sol surja novamente. E isso, às vezes a gente faz isso. Estou meio que depressivo hoje. Eu não tenho alegria na minha alma. Se eu for na igreja hoje e não ouvir algo que fale ao meu coração, eu não sei o que eu vou fazer. O sol de Deus está brilhando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Jesus está dizendo em alto e bom som: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nos momentos de escuridão, de tristeza na tua vida, compartilhe a luz de Jesus que há em você com os outros. 1 João 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Palavra de Deus para as nossas vidas. Salmo 30, versículo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao romper da manhã. Está passando por problema? A tua noite escura está na tua vida? Tenha calma, Deus está no controle. O sol vai brilhar ao amanhecer. Gênesis 1, versículo 4 diz: viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Viva na luz do Senhor, e a sua vida vai ser bem melhor, em nome de Jesus. 1 João 2, versículo 10. Aquele que diz está na luz e odeia a seu irmão, até agora vive em trevas. Então não adianta a gente dizer, não, eu sigo a luz de Deus, como os girassóis, mas tem ódio no coração, odeia o seu irmão, vive nas trevas. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então nós temos que liberar o perdão aos nossos irmãos, para que nós possamos viver a bênção que Deus tem para cada um de nós. Exalte o Senhor Deus com a sua alma, com o seu coração, em nome de Jesus. Reflita sobre essa palavra. Sigamos o exemplo do girassol. Medite nessa palavra essa semana, e vamos viver o melhor de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Curve a sua cabeça e fale com Deus. Fale com Deus. Se o Senhor falou ao teu coração para perdoar alguém nesta noite, põe a mão sobre o seu coração e comece a orar. Diga apenas na sua mente aí: Senhor, eu perdoo fulano, fulana. Eu não quero carregar as trevas na minha vida por causa disso. Meu Deus, eu quero liberar perdão em nome de Jesus. Eu quero liberar perdão, Senhor,
nesta hora, após ouvir a tua palavra, seguindo o exemplo dos girassóis, a luz que nos fortalece, que ela esteja sempre no meu coração, na minha vida, que eu viva o melhor do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Como um pai se compadece do filho, assim tu me amas.